E aí galera, como que vocês estão? Hoje no canal Decifrando Exatas vamos pegar umas questões que eu mesmo preparei relacionadas à Física 1, toda a matéria de Física 1. Necessariamente a gente vai pegar alguns temas que são bastante recorrentes nas provas, tanto o Enem, tanto em concursos públicos e militares, tá? A gente vai pegar bastante questões. Esse vai ser o primeiro tópico do vídeo, tá bom? Eu separei bastante questões para nós podermos fazer durante o vídeo, tudo bem? Então, espero que você dê o seu like, compartilhe para as pessoas que precisam desse conteúdo, para as pessoas que estão estudando, para a gente poder alcançar mais pessoas e alcançar um ensino de qualidade, tá bom? Então, bora lá. Vamos lá, número 1. Um corpo tem um ponto A de sua trajetória retilínea a velocidade de 36 km, né, por hora. Que era para aparecer o por hora. Por hora. E em um ponto B, a 100 metros de a velocidade de 54 km por hora. O movimento é uniformemente variado. Qual tempo gasto em percorrer a distância AB? Essa foi a letra A. Então, vamos tentar já fazer a letra A. E eu vou ter o seguinte. Eu vou ter dois pontos, né? Vou ter dois pontos. E eu vou ter, dentre esses dois pontos, a distância, né? Aqui eu tenho o ponto A. E aqui eu tenho o ponto B, correto? E a distância entre A e B é de 100 metros, né? 100 metros. Essa é a nossa distância. Porém, o que acontece? A trajetória de A para B, ele vai fazer a uma tal velocidade. A velocidade que ele está em A, primeiramente, vai ser de 36 km por hora. E a velocidade que ele vai passar no ponto B vai ser de velocidade no ponto B vai ser de 54 km por hora. Quando você vê essa velocidade, a primeira coisa que você tem que notar é que a distância está dada em metro e a velocidade está dada em quilômetro. Isso não pode ocorrer. E o que você faz para transformar de quilômetro para metro? Você vai dividir por 3,6. Por quê? Quando você passa de quilômetro para metro, você divide por 3,6. E de metro para quilômetro, você multiplica por 3,6. Então, a gente vai ter que transformar para poder trabalhar no sistema internacional de medidas corretamente. Tudo bem? Então, fazendo isso, a velocidade em A, né? O que vai ser? Vai ser 36 dividido para 3,6, que vai dar a mesma coisa que 10 metros por segundo. E a velocidade em B ali, transformada em metro por segundo, 54 km por hora dividido para 3,6 vai ser a mesma coisa que 15 metros por segundo. Samir, como que você fez isso de uma maneira rápida? Esses são alguns números que aparecem para você quando você faz alguma prova ou faz algum exercício. São números clássicos que sempre aparecem, que você tem que saber como transformar de quilômetro para metro. Claro que vai só você dividir isso para 3,6. Aqui eu já fiz direto. Vamos lá. A primeira pergunta, que seria a letra A, ele fala a seguinte, ele fala o quê? Ele quer saber o tempo gasto para percorrer a distância AB. Então, ele quer saber esse tempo aqui, ó, que a gente vai chamar de T.
O tempo de A a B, né? Que é o tempo que ele percorre a distância A até B. O que vai acontecer? Ele falou que o movimento é uniformemente variado. Se o movimento é uniformemente variado, a gente vai seguir aquela ideia que o movimento uniformemente variado, a velocidade varia mediante ao tempo, né? A aceleração, a gente vai ter uma coisa chamada aceleração, tudo bem? Qual a diferença entre o movimento uniformemente variado para o movimento uniforme? O movimento uniformemente variado varia a velocidade e a gente vai ter uma coisa chamada de aceleração. E no movimento uniforme, quer dizer que a gente vai seguir o trajeto com a mesma velocidade, tá? E mediante o movimento uniformemente variado, a gente vai ter algumas equações, né, algumas fórmulas para a gente poder trabalhar, como a fórmula da equação da velocidade. Ó. Lembrando que é o famoso vovoate, essa equação para você achar a velocidade, né? Lembrando que V é igual a V0 mais AT. V é a velocidade final, V0, velocidade inicial, A aceleração e o T é o tempo, né? Tudo bem? A gente também tem aquela famosa equação do espaço, né? Que é o famoso sorvetão. Sorvetão, né? Bastante conhecida para o pessoal que está estudando para fazer essa concurso ou provas para entrar para faculdade, né? S, espaço final. S0, espaço inicial. V0, velocidade inicial. T, tempo. E A é a nossa querida aceleração. E a gente também tem a equação de Torricelli, né? Ou Torricelli, você que escolhe, né? Que sabe que a velocidade final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Esse ΔS, lembrando que tudo que tem delta na física é a variação entre final menos inicial. Então, esse delta quer dizer o quê? Esse delta quer dizer que é a variação de espaço, ou a distância que ele está percorrendo, tá? Quando usar isso? Aqui a gente vai usar quando a gente vai determinar a velocidade. Aqui vamos usar quando ele determinar o espaço. E aqui, essa equação de Torricelli vai ser uma equação, é o seguinte, se o tempo não é cobrado, Torricelli é usado. Então, você vai seguir essa lógica, tá? Então, se o tempo não é cobrado, Torricelli é usado. Porém, se você dá uma olhada ali, o que ele nos deu, a gente falta alguma coisa. Como assim alguma coisa? A gente sabe o seguinte, que para ser um movimento uniformemente variado, a gente tem que ter uma aceleração, e ali pra gente ele não deu essa aceleração, ele só deu a velocidade em A e a velocidade em B, entendeu? E o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso achar essa aceleração. Por quê? Se eu acho a aceleração, eu vou, posteriormente, achar o tempo. Então, eu vou usar Torricelli, V0 ao quadrado, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Ou se você quiser tirar esse ΔS, a gente vai falar que é a distância, correto? Então, vamos lá. A velocidade final, ele falou pra gente, a velocidade final seria a velocidade que ele chega em B, né? Que é 15, né? Então, vai ser 15 ao quadrado. Igual a quem? A velocidade inicial ao quadrado. A velocidade inicial é 10 ao quadrado. Mais 2 vezes A eu quero achar, né, que é a nossa aceleração, e D seria a distância que ele vai de A até B, que vale 100. E a gente vai achar a nossa aceleração. 15 ao quadrado é a mesma coisa que 225. 10 ao quadrado quer dizer que é 10 vezes 10, que é 100. Mais 2 vezes 100 dá 200, ó, 200A. Agora, a gente está numa equação básica, né, que a gente vai resolver
de uma forma bem tranquila. Você vai pegar um número, passar para o lado e pegar a letra e deixar de um lado, né? Número com número, letra com letra. Eu vou pegar esse 100 e passar para o outro lado. Então, eu vou ter o quê? 225 menos 100 é igual a 200A, né? Assim que fica mais prático de a gente resolver, né? Vou botar um pouco mais para cá para não sair da tela. Deixa eu ver se tá ali. Pegou. Pegou. O que eu vou fazer? 200A vai ser igual a 225 menos 100, que dá 125, né? Então, A vai ser igual a 125 dividido para 200. 125 dividido para 200 vai ser a mesma coisa que 0,625 metros por segundo ao quadrado, tá? Por segundo ao quadrado. Foi. Então, eu achei essa nossa aceleração, correto? E dessa aceleração vai ser muito importante para a gente achar o tempo. Por quê? Se eu pegar a equação da velocidade, ó, v é igual a v0 mais at, eu tenho a velocidade final? Tenho. Vale quanto? Vale 15. Eu tenho a velocidade inicial? Tenho. Vale 10. Agora, eu tenho a aceleração, que vale quanto? 0,625 vezes t, né? Eu tenho tudo agora. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 10 e jogar para o outro lado, e o 10, que era positivo, vai negativo. Então, 15 menos 10 é a mesma coisa que 5, né? Então, 0,625t é igual a quem? É igual a 5. E o que vai acontecer? Eu vou descer esse 0,625. Então, t vai ser 5. T vai ser 5 dividido por 0,625. E se você fizer isso aí, você vai achar 8 segundos. Então, esse foi o tempo que ele partiu de A e chegou até B. Foi 8 segundos. Né? Então, a pergunta da letra A já foi respondida, né? Então, vamos lá. Letra B. A que distância se encontrará de A decorridos 10 segundos da passagem por B? O que vai acontecer? Ele sai de A, chega em B, passa de B 10 segundos. Né? Então, ele quer saber a distância que ele sai de A, passa em B, depois de 10 segundos, essa distância vai ser qual? Então, a gente vai determinar o seguinte, essa distância, correto? Isso é óbvio. O que a gente vai fazer? Se eu estou trabalhando com distância, então a gente está trabalhando com espaço, né? Então, qual é a equação que a gente vai usar? A equação do sorvetão, né? Já que a gente tem o espaço. Então, vamos lá. Ó, o S final seria a distância que ele passou de B 10 segundos depois, né? O S inicial seria o quê? 100 metros. Mais V0, que é a velocidade inicial. A velocidade inicial será a velocidade que ele sai de B, que é quanto? A velocidade inicial é igual a 15, naquele ponto que ele passa de B. Vezes T mais A, eu achei, né, que era 0,625 vezes T, né? Isso dividido para 2. E o que vai acontecer? Ele está determinando que ele quer saber a distância que ele passa de B num tempo de 10 segundos, ó. E o que eu vou fazer? No lugar de T, eu vou botar 10 segundos para poder achar essa distância.
Então, S vai ser igual a 100 mais 15 vezes 10 mais 0,625 vezes 10, isso dividido para 2, né? Lembrando que é t ao quadrado. Então vamos lá. Vou botar aqui em cima. Então S vai ser igual a 100. 15 vezes 10 dá 150. 150. Mais. Ali vai ser 0,625. E 10 ao quadrado, que é 100, né? Isso dividido para 2, ó. Então, S, que é o espaço final, S, vai ser igual a 100 mais 150 mais... Aí o que vai acontecer ali? Eu vou ter o seguinte: 0,625 vezes 100 vai ser a mesma coisa que eu andar com a vírgula duas casas, ó. Então vai ser 62,5 dividido para 2, ó. Então o S vai ser 100 mais 150 mais 62,5 dividido para 2 é a mesma coisa que 31,25. 31,25. Agora, o que vai acontecer? Agora a gente vai somar todo mundo para poder achar essa distância aí que foi nos pedidos, né? Então vamos lá, 31,25 mais 100 mais 150. Então essa distância que ele passou de B durante mais 10 segundos vai ser de 281,25 metros. Então essa vai ser a querida distância que ele passa de B depois de 10 segundos. Ele vai ter essa distância aí somada, tá? Então a B já foi. A já foi e a B já foi. Agora a gente vai fazer a C. A C, o que ele pede na C? Qual é a velocidade nesse instante? Então ele quer saber a velocidade que o objeto, que se eu não me engano é o corpo, né? O que o corpo ele está durante esses 10 segundos. Qual é a velocidade? Se eu estou falando com velocidade, o que eu vou trabalhar? Com a equação horária da velocidade. Porque já que ele tem o tempo, ele me deu um tempo de 10 segundos, e que esse tempo de 10 segundos eu quero achar essa velocidade, então eu não posso usar Torricelli. Porque quando o tempo não é cobrado, Torricelli é usado. Então a gente vai usar a equação da velocidade, ó. V final, que seria essa velocidade que ele vai ter, né, durante esses 10 segundos, que eu quero saber, vai ser igual à velocidade inicial, que ele passou de B, que é 15, mais A, que vale 0,625, né, que foi essa aceleração que ele nos deu, vezes 10, porque 10 é o T, né, que é o tempo. Então, velocidade vai ser 15, mais... O que eu vou fazer? Já que eu estou multiplicando por 10, só vou andar com a vírgula uma casa, ó. Então, vai ser 6,25. Então, a velocidade vai ser 15 mais 6,25, que vai dar 21,25 metros por segundo. Então, a gente achou tudo que foi nos pedido, né? Qual era o tempo que ele ia de A até B, qual era a distância, né? Qual era a distância depois de 10 segundos que ele passou de B e a velocidade depois desses 10 segundos, né? Então foi isso.
Então, número 1 já foi. Uma questão muito boa que pegou bastante, abordou bastante coisa, né? Muito legal. Vamos lá. Vamos lá pro número 2. Um veículo animado, né? Animado, de movimento retilíneo uniforme, sofre a ação dos freios que lhe comunicam uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado e para em 5 segundos. Calcule o espaço percorrido que possuía o veículo no instante que se iniciou a freagem e a distância que percorreu nos 5 segundos. Vamos lá. O que está acontecendo? Eu vou ter um veículo. Que ele vai percorrer uma distância. Vou tentar desenhar aqui um veículo. Não sou muito bom de desenho, não. Finge que isso aqui é um veículo. Botar uma portinha. Vamos lá. Esse veículo aqui, ele está no movimento retilíneo uniforme e sofre a ação dos freios. Se ele está sofrendo a ação do freio, o que está acontecendo? Ele está parando, né? Ele está meio que parando. Ele deve ter visto alguma coisa e está parando, né? E ele falou que essa aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Sendo que quando você tem uma aceleração e você está freando, você está tendo não só uma aceleração, você está tendo uma desaceleração, né? Então, necessariamente, a aceleração ela vai ter que ser negativa. Por isso que a gente fala que é um módulo da aceleração. Ó. Então, essa aceleração é negativa, porque ele está parando, tá? O que ele falou? 10 metros por segundo ao quadrado em módulo e para em 5 segundos. Então, no tempo de 5 segundos, ele para. Ele está desacelerando. E o que vai acontecendo? No tempo de 5 segundos, ele está parando, correto? E o que vai acontecer? Ele quer saber a distância que ele percorreu quando ele fez a desaceleração e parou mediante os 5 segundos. Tá, o que vai acontecer? Eu vou fazer da seguinte maneira. Primeira coisa, eu vou achar o tempo, vou achar a velocidade inicial que ele se encontra. Você vai conseguir achar como? Pela equação da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Porém, quando ele está desacelerando, durante 5 segundos ele parou, né? E o que vai acontecer? Quando ele para, ele não vai ter velocidade, né? Então a velocidade final vai ser 0, porque ele vai parar. Igual a velocidade inicial é isso que eu quero achar. Menos porque é uma desaceleração, ele está parando, então vai ser 10. E o tempo eu tenho, né? Que é 5. Então, aqui vai dar 50, menos 50 e vou passar para o outro lado, né? Então, V0 vai ser igual a 50 metros por segundo, né? Essa vai ser a nossa velocidade inicial do veículo. E o que eu quero achar? Eu quero achar a distância, né? Se eu quero achar a distância, então eu não preciso do tempo, porque eu já usei o tempo aqui para poder achar a velocidade inicial que ele se encontrava. Então, se o tempo não é cobrado, Torricelli é usado. Ó, V0, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, menos, porque está tendo uma desaceleração, 2 vezes A, que é a aceleração, vezes a distância, né? Ou ΔS, se você preferir.
Eu sei, Samir, que a velocidade final é zero, né? Então eu vou ter o quê? Zero igual a v0 ao quadrado, que vai ser 50 elevado ao quadrado, menos 2 vezes a vale 10. E d é isso que eu quero achar, né? Que seria a distância que ele percorreu. Vou pegar esse cara aqui todo, vou passar para o outro lado. E eu sei que 2 vezes 10 dá 20. Então vai ser menos 20d, correto? Oxe. Então vamos lá. Vou passar para o outro lado, vai ficar 20d. Vai ser igual a quem? A 50 ao quadrado, né? 50 ao quadrado vai ser a mesma coisa que 2.500. Vou cortar esse zero com esse zero aqui. E eu vou ter que d vai ser 250 dividido para 2. Portanto, d vale quanto? Essa distância que ele percorreu vai valer 125 metros. Acabou a questão. É só isso, Ami? É, só isso. Então, o número 2 já foi embora. Bem tranquilo. Vamos lá pro 3. Vamos lá, 3. A velocidade escalar média de um automóvel durante a metade do percurso é de 30 km por hora. E esse mesmo automóvel tem velocidade escalar média de 10 km por hora na metade restante do seu percurso. Determine a velocidade escalar média do automóvel no percurso total. Ela é média aritmética das velocidades escalares médias em cada trecho do percurso? Vamos lá. O que está acontecendo? Primeiro a gente desenha, né? Eu vou ter um automóvel, né? Vou ter um automóvel, a qual ele vai percorrer, duas distâncias diferentes, né? Eu sei que esse trajeto ele vai ter duas distâncias, né? Eu vou até pintar outra distância de outra cor, porque são duas distâncias, ó. O que vai acontecer? Eu sei que na primeira distância, que é essa distância que eu pintei de preto, ele percorreu com uma velocidade de qual? Ele percorreu uma velocidade nessa distância de 30 km por hora. 30 km por hora. E a outra distância, ele percorreu com 10 km por hora. Vou chamar de V1 e V2, né? 10 km por hora. Vamos pensar um pouco mais literal? Vamos lá. Eu sei que a distância total vale 2D. 2D. Se eu sei que ele percorreu metade do percurso com duas velocidades diferentes, então aqui vale D e aqui vale D. Questão clássica, tá? O que vai acontecer aí? Vamos ver. Eu vou ter o seguinte. Eu sei que a velocidade média é ΔS sobre ΔT, correto? Eu sei que a velocidade média que ele percorreu tudo,
que a gente vai chamar de velocidade média total, né? Ou VT, velocidade média total. Vai ser 2D, que é essa distância que ele vai percorrer no total, isso dividido pelo ΔT total, né? Que é o tempo total que ele vai percorrer as duas distâncias. O que vai acontecer? Já que eu estou trabalhando com cada distância em sua peculiaridade, o que eu vou fazer passo a passo? Eu vou calcular o tempo de cada distância. Como assim? Eu sei que a velocidade média 1, que seria a velocidade que eu estou percorrendo esse trajeto, vai ser igual à distância, que eu chamei de D. Isso dividido para quem? Isso dividido para ΔT. Eu sei que o ΔT vale quanto? O ΔT vale T1, que seria a distância que eu percorro, que seria o tempo que eu percorro a essa distância. Sendo que essa velocidade 1 eu tenho, vale quanto? 30. Então, se eu passar lá para lá multiplicando, então eu posso falar que T1 vai ser igual a D dividido para 30. Ó. Posso fazer isso também com o outro trajeto, Samir? Deve fazer isso, tá? Vamos lá. Eu sei, então, que V2 vai ser igual à distância, que é D, que eu chamei de D, dividido pelo tempo T2, né? Que é o tempo que ele percorreu aquela distância. Porém, a velocidade eu tenho, né? Velocidade 2 vale 10. Então, passando para lá, multiplicando e descendo, dividindo, então T2 vale 10 dividido para D dividido para 10, né? Então, eu achei dois tempos que vão nos ajudar a achar o tempo total. Primeiro, é o tempo 1, né? Esse tempo 1 que aconteceu no trajeto 1, quando ele teve uma velocidade ali de 30 km por hora. Vou tentar fazer mais bonitinho. Vou fazer normal. E o tempo 2, quando ele percorreu a outra metade da distância, né? Que é a total. Desculpa aí, tá tossindo, mas tá frio aqui no Rio de Janeiro. E as gripes acontecem. Vamos lá. Eu sei que o tempo total vai se dar pela soma entre o tempo que eu tenho no trajeto 1 mais o tempo que eu tenho no trajeto 2, né? Então, eu posso falar que o tempo total vai ser igual a T1 mais T2. Porém, eu tenho T1 e tenho T2, né? ΔT total vai ser T1. T1 vale D dividido para 30, mais T2 vale D dividido para 10, né? Agora fica fácil. Eu vou fazer um MMC, né? Ou se você quiser, você multiplica e inclui. Ó, pega esse cara, multiplica com esse cara multiplica com esse e multiplica os dois denominadores, né? Então, eu vou ter o seguinte, ΔT total vai ser 10D mais 30D. Isso dividido para quem? 10 vezes 30 vai dar 300. Então, ali vai dar 40D, isso dividido para 300. E como eu falo, cortai-vos, né? Vou cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Então, eu sei que o tempo, o ΔT total, né, que é o tempo total, vale 4D, isso dividido para 30. E agora fica totalmente fácil de resolver, né? Eu vou voltar lá na velocidade média total e vou substituir. Vamos lá substituir. Velocidade total, velocidade média total, vai ser igual a 2D, isso dividido para quem? Para ΔT total, né? Que é o tempo total. Que eu achei que vale 4D sobre 30.
E o que vai acontecer? Vou cortar esse D com esse D. Vou fazer propriedade de fração. Se eu tenho uma divisão de fração, eu repito a primeira pelo inverso da segunda, né? Então, vai ser 2 vezes 30 dividido para 4. Quanto que vai dar isso, Samir? Vai dar 15 quilômetros por hora. Então, eu sei que a velocidade média total, né, que ele percorreu essas duas distâncias, vai ser o quê? Vai ser 15 quilômetros por hora. Então, é assim que a gente faz questões quando ele fala, quando ele traça dois trajetos com duas velocidades médias diferentes. Ah, se ele quisesse também dificultar, ele botaria mais 4 distâncias. Aí você ia chamar de 4D e ia fazendo passo a passo, tá? A 3 já foi também. Vou pegar essa última questão aí. Que é a 4. E as próximas questões eu vou fazer em outros vídeos, tá? Mas esse aqui é o primeiro, é o start de cinemática, né? Que a gente estuda lá no começo da Física 1. Vamos lá. Agora a gente vai estudar um pouco de lançamento. Lembrando que eu tenho um lançamento vertical e um lançamento horizontal, né? E também é uma matéria muito recorrente nas provas, né? Concurso, prova militar e assim por diante. Vamos lá. Lançou-se uma esfera verticalmente de baixo para cima. Então, vou desenhar aqui. Eu estou tendo uma esfera que ela foi lançada de baixo para cima. Então, necessariamente, ela está aqui, ó. Eu vou tentar fazer essa esfera mais bonitinha. A esfera aqui, ó. Vou botar um pouco. Tá, verticalmente de baixo para cima. Não, peraí. Lançou-se uma esfera verticalmente de baixo para cima. De baixo para cima. Isso aí. Com uma velocidade inicial de 60 metros por segundo. 3 segundos depois, lançou-se, segundo a mesma direção e sentido, uma esfera com velocidade igual, velocidade inicial de 80 metros, né? Então, depois de 3 segundos, lançou uma outra esfera, né? No mesmo sentido. E o que acontece? Ele quer saber o tempo gasto pela segunda esfera até encontrar a primeira e a altura do encontro. Questão clássica também. Aqui a gente vai ter essa esfera. E a gente vai ter a outra ali, né? Que ela foi lançada de baixo para cima, né? O que vai acontecer? Sempre quando você trabalha com esse tipo de questão, você vai ter que adotar um referencial. A gente sempre adota a seguinte forma. Eu sei que para baixo, a gente tem uma coisa chamada gravidade, né? E essa gravidade, ela vai influenciar no lançamento, né? Ou tanto vertical para cima ou vertical para baixo. Sendo que eu vou ter que adotar um referencial para saber se a gravidade ela é positiva ou ela é negativa. E o que acontece? Quando você adota o referencial para baixo,
referencial para baixo, o que você vai ter? Você vai ter a gravidade negativa. Não, vai ter positiva, a gravidade positiva. Para baixo, a gravidade vai ser positiva. E para cima, você vai ter a gravidade negativa. O que está acontecendo? Eles estão indo contra a gravidade, ó. Então, vai ser negativa a gravidade deles. Porque eles estão indo... A aceleração, né? A aceleração deles vai ser negativa mediante a gravidade. Até porque eles estão indo contra a gravidade. Sendo que, o que acontece? Eu sei que a primeira esfera, a velocidade dela ali, vale 60 metros por segundo. E a outra esfera vale 80 metros por segundo. E ele falou também que depois de 3 segundos lançou essa esfera aqui, né? Que é essa esfera vermelha que eu pintei ali. Quando ele lançou a azul, 3 segundos depois, lançou-se a esfera vermelha. Primeiramente, você consegue ver que eles vão percorrer o mesmo espaço? Sim. Então, eu posso falar que o espaço... Vamos falar que essa esfera é A e aquela ali é a esfera B. Então, posso falar que o espaço que a esfera A percorre vai ser igual ao espaço que a esfera B também percorre. Eu sei que, já que eu estou trabalhando com aceleração, eu estou trabalhando com movimento uniformemente variado. E se eu estou trabalhando com espaço, eu estou trabalhando com sorvetão, né? Então, S, o espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes t, que é o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido para 2. Porém, essa aceleração vai ser mediante a gravidade. Então, a gente vai substituir e vai botar g aqui, ó. Que vai ser a aceleração gerada pela gravidade. Vamos lá? O que ocorre? Esse S aqui é o SA, né? Que é o espaço de A. O espaço inicial vai ser 0. Ou se você quiser, faz o seguinte, ó. Se eu tenho um SA igual a S0, você pega o S0 e toca para o outro lado. Eu vou ter que SA, que é o espaço final menos o espaço inicial, vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais, né, a gravidade, t ao quadrado sobre 2. E isso aqui, o final menos inicial, é a mesma coisa que variação de espaço, né? Então, posso falar que a variação de espaço vai ser igual a V0t mais gt ao quadrado sobre 2. Porém, o que acontece? Eu adotei para baixo sendo positivo. Então, tudo que está indo ao contrário daquilo que eu adotei positivo, ao contrário, mesmo em sentidos opostos, então vai ser negativo. Por isso que essa gravidade aqui ela vai ser negativa, ó, menos. Então, vai ser o seguinte, ó, SA vai ser igual a V0t, né? V0, que a velocidade inicial dela é 60, então vai ser 60t, correto? Menos 10, né? Que a gravidade é 10, né? T ao quadrado sobre 2. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse 10 com esse 2 aqui. Simplificando vai dar 5. Então, SA vai ser igual a 60t menos 5t ao quadrado. Então, eu já achei o espaço A, né? E isso vai ser muito importante para a gente achar o tempo. Vocês vão ver. Vamos lá, agora eu vou fazer o espaço B.
Mesma lógica. Ó, SB vai ser igual a V0T menos GT ao quadrado sobre 2, correto? Porém, é o seguinte, ele falou que após 3 segundos, ele lançou a segunda esfera. Então, vai ser o tempo menos quem? Menos esses 3 segundos que ele foi lançado depois, né? Então, no lugar de T, vai entrar T menos 3, né? Porque a gente tem que tirar dos 3 segundos. Então, o espaço B vai ser igual a V0, né? Que é a velocidade inicial de B, que vale 80, vezes T menos 3, menos, a gravidade vale 10, né? 10 dividido para 2 dá 5, então vai ser menos 5. Aí ele vai ser T menos 3 elevado ao quadrado. Daí por diante a gente vai resolver com um produto notável e uma distributiva ali. Vamos lá. Eu vou pegar 80 vezes T e 80 menos 3. Né? Vai ficar como? O espaço B vai ser igual a 80T menos 80 vezes menos 3 vai dar menos 240. Menos 5. Aqui a gente vai fazer um produto notável, né? O quadrado do primeiro, T ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3 é 6, 6T, mais o quadrado do segundo. Só que a gente está trabalhando com um produto notável. Aqui no canal tem teoria, tem exercício de produto notável. Dá uma olhada lá, se você tiver em dúvida. Então, o espaço B vai ser igual a 80T menos 240 menos, vou fazer distributiva ali, né? Pessoal que tá dentro do parênteses, ó. Fiz a distributiva. Vai ficar como? Vai ficar menos 5T ao quadrado mais 30T menos 45. Vamos resolver. O espaço B vai ser o quê? 80T mais 30T vai dar 110T. Vou repetir o menos 5T ao quadrado, porque não tem nenhum outro termo ali parecido com T ao quadrado para poder tirar ou somar. E eu vou fazer o quê? Menos 240 menos 45 vai dar a mesma coisa que menos 285. E aqui a gente para. Não tem mais nada que fazer aí. Mas a gente vai retomar a seguinte ideia. Qual a seguinte ideia? Lembra que eu falei que eles vão seguir o mesmo caminho? Então, eu posso falar que SA é igual a SB. Então, eu vou substituir, ó, 60T menos 5T ao quadrado vai ser igual a 110T menos 5T ao quadrado menos 285. Até porque SA é igual a SB. O que a gente pode fazer? Eu posso cortar esse menos 5T ao quadrado com esse menos 5T ao quadrado. Porque se eu passar para o outro lado, vai vir como negativo, como positivo. E menos 5T ao quadrado mais 5T ao quadrado dá zero, né? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 110T e passar para o outro lado. Então, vai ser 60T menos 110T igual a menos 285, né? Vamos lá. 60T menos 110T vai ser menos 50T. Igual a menos 285. E o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1 para trocar o sinal, né? Então, vai ficar como? Vai ficar 50T
igual a 285. Então, T vai ser quem? Vai ser 285, isso dividido para 50. E se você fizer isso, vai dar 5,7 segundos. Esse vai ser o tempo, né? 5,7 segundos. Deixa eu ver se está aparecendo. Quase não apareceu. Vamos lá, dá uma melhorada. Sendo que ele pediu o tempo da segunda esfera. Então, o que eu vou fazer? Vai ser t menos 3, sendo que o t eu tenho, que é 5,7. Então, o tempo da segunda esfera vai ser o quê? O tempo que eu achei menos 3. Vamos falar o tempo da esfera B, né? Vai ser igual a 5,7 menos 3, né? Portanto, o tempo da segunda esfera vai ser igual a 5,7 menos 3, vai ser a mesma coisa que 2,7 segundos. Então, quando a primeira esfera, a esfera A, lançaram ela em 3 segundos, lançaram num tempo, né? Não em 3 segundos, mas lançaram em um tempo. Depois de 3 segundos, lançaram outra esfera. Então, esse tempo da primeira esfera foi de 5,7. Depois de 2,7 segundos, né? 3, né? Lançaram a segunda esfera. Então, eu já achei o tempo, né? E isso encerra a letra A. Agora a gente vai fazer a letra B. Vamos lá. A altura do encontro. A altura do encontro é a mais fácil que tem. Por quê? Você vai pegar tanto o espaço de A, tanto o espaço de B, e no lugar do tempo, você vai botar o quê? Você vai botar o que você achou, né? Era, se eu não me engano, 5,7, né? Que é o tempo. Isso aí, 5,7. Então, vamos lá. SA vai ser igual a 60 vezes 5,7 menos 5 vezes t ao quadrado, que vai ser 5,7 ao quadrado. Então, vamos lá. Espaço A vai ser igual a 60 vezes 5,7, vai dar 342. Menos, isso aqui vai dar 162,45, né? Já feito já. Então, o espaço A vai ser igual a 342 menos 162,45, que vai dar a mesma coisa que 179,55 metros. Essa foi a altura do encontro entre essas duas esferas, a esfera A e a esfera B. Então é isso, pessoal. Pegamos essas 4 questões aí para a gente rever um pouco de cinemática, né? E próximo vídeo eu vou pegar as outras partes de Física 1 para a gente ir resolvendo passo a passo cada matéria, para a gente ter uma base muito forte para fazer essas provas. Então, se você gostou desse vídeo, já dá aquele like, compartilha, comenta, mostra para os seus amigos aí, tenta compartilhar, né, para poder ajudar aqui o canal. E desculpe qualquer coisa aí, porque eu tô meio gripado, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, fala comigo, entre em contato comigo. Lembrando também que eu tenho um curso que é presencial, né? Presencial em videoconferência, né? A gente entra ao vivo e todas essas aulas que eu passo aqui, vocês vão ter aulas mais específicas. Aulas teóricas e aulas práticas, tanto de física, tanto de matemática. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Abraço e até a próxima. Valeu.